E a palavra está aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros. Para quê? Para que sareis. Agora está a mensagem: a oração feita por quem? Por um justo. Pode o quê? Muito em seus defeitos. Então é isso que você precisa entender. Que a sua oração pode muito. No quê? No efeito. Mas muitos não acreditam que a sua oração pode, por causa dessa palavra justo. Porque ele diz a oração de quem? De um justo. E muitos não se acham justos diante de Deus. Não se acham merecedor, digno. Por causa de alguns fatores, a pessoa acha que não é justo. Mas aí, irmãos, nós precisamos entender quem é o justo. O justo no Velho Testamento era uma coisa. No Novo Testamento, que é a época que nós estamos agora, é outro significado. O justo no Velho Testamento era aquele que fazia por merecer. Era aquele que se sentia merecedor. Como, por exemplo, deixa para cá, aí que você está em Tiago, vai para Salmo, capítulo 18, versículo 20. Quem achou, diga amém. Então, Davi, rei Davi, ele diz assim: recompensou-me o Senhor conforme o quê? A minha justiça, e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Então ele estava querendo dizer que ele foi recompensado. Por quê? Porque ele foi justo diante de Deus, porque ele fez o que era certo, por causa da sua justiça. É como, não estou afirmando isso, mas é só para que você entenda, é como se ele estivesse se gabando, como muitos religiosos: Deus me abençoou porque eu fiz, e você não fez. É assim que os religiosos fazem? Eu sou muito abençoado porque eu faço isso, isso e isso. Você não é porque você não faz. Por que os religiosos hoje fazem isso? Porque eles se baseiam no passado. No passado não era assim. Por isso que Davi, ele não estava inventando aqui. Era o que eles entendiam. Então ele disse: recompensou o Senhor conforme a minha. É como se estivesse falando de boca cheia. A minha justiça. Então o justo, na antiga aliança do Velho Testamento, era aquela pessoa que supostamente era perfeita. Por que eu digo supostamente? Porque hoje nós sabemos que ninguém é perfeito. Somos aperfeiçoados por quem? Por Cristo. Mas no Velho Testamento, então, o justo era aquele que se achava perfeito, aquele que achava que obedecia em tudo. Mas nós sabemos hoje que, por mais que a gente queira obedecer, nós somos falhos. Ninguém consegue obedecer em tudo. Eu não estou falando isso para me relaxar. Então, já que eu não obedeço, não consigo, eu sou cego na sua falha, então eu vou deitar e rolar. Não, aí é abusar da graça de Deus. Quem vai entender, diga bem. Aí já não é liberdade em Cristo, aí já é libertinagem. Então a graça de Deus tem um ponto de equilíbrio. Porque muitos ouvem falar sobre a graça, e aí a pessoa acha que pode viver de qualquer jeito. Não é bem assim. Até porque quando eu sou transformado pela graça, eu não quero mais viver do jeito que eu vivi antes. Eu não tenho mais prazer de viver do que eu vivi antes. Então, o justo, voltando a falar do justo do Antigo Testamento, então era aquele como Davi, recompensou o Senhor porque eu fiz isso. Era como o fariseu da parábola do fariseu e do publicano, que nós sempre falamos aqui. Você lembra que o fariseu orando disse: ó Senhor, e lá Jesus disse que a oração era consigo mesmo. Quer dizer, a oração estava indo para Deus, porque era uma oração cheia de orgulho. Ó Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens.
injustos, adúlteros, e nem como esse pecador, apontou para o publicano. Aí ele começou a falar tudo que ele fazia: eu faço isso, faço aquilo outro. Quer dizer, ele se apoiava nas suas práticas religiosas. Então ele achava que ele era melhor do que os outros e melhor do que o publicano, porque ele fazia. Então ele se achava o que, irmãos? Justo. Porque ele achava que ele obedecia em tudo. Mas na verdade ele não obedecia em tudo, porque ninguém obedecia em tudo. Foi isso que Jesus falou para os fariseus, os líderes religiosos daquela época. Que Jesus veio, em Mateus capítulo 23, Jesus rasga o verbo. Literalmente, ele pega pesado com os religiosos. Quando ele fala: raça de víboras, porque vocês ensinam uma coisa, mas não vivem. Vocês falam uma coisa, mas vivem outra. Vocês querem que o povo faça, mas vocês não movem nem com o dedo. Porque eles viviam de aparência. Porque eles achavam que eles obedeciam uma coisa e eles eram melhor que os outros. Então estou falando tudo isso para você entender que no Velho Testamento era assim. Então era por recompensa, era por obediência, era por supostamente uma perfeição que não existia, mas eles achavam que podiam alcançar, mas nunca ninguém alcançou. O único que foi perfeito foi quem? Jesus, que veio, nunca pecou, cumpriu toda a lei de Moisés, não falhou em nada. Por isso ele foi o sacrifício perfeito, o cordeiro sem mácula, sem mancha. Ele cumpriu tudo. Para quê? Para que hoje nós tenhamos vida e vida com abundância. E a justiça hoje, irmãos, no Novo Testamento? Porque hoje nós não estamos mais na velha aliança. Hoje nós estamos na nova aliança. Jesus, quando pregava, ele dizia: um novo mandamento vos dou. Se ele falava isso, era porque o velho já tinha o quê? Acabado. Então Jesus trouxe uma nova aliança. E o justo da nova aliança, do Novo Testamento, é aquele que foi justificado por Cristo na cruz. É aquele que crê no sacrifício que Jesus fez na cruz. É aquele que reconhece que é falho, que é um pecador, mas está se esforçando para melhorar cada dia. Amém? Porque é isso que nós temos que fazer, nos esforçar. Como eu falei anteriormente, eu não posso me entregar a libertinagem ao pecado, porque agora nós vivemos na graça. Não, eu tenho que me esforçar cada dia a ser o melhor homem, o melhor pai, você o melhor mãe, o melhor esposo, o melhor filho. Então Deus tem que ver em nós um esforço, uma vontade. Mas Ele sabe, e hoje nós também sabemos, devemos saber, que nós somos falhos. Então, como que eu vou ser justo diante de Deus se a gente não consegue obedecer em tudo, se a gente não consegue ser perfeito? Aí vem a tristeza, vem o desânimo: pastor, não consigo. É verdade, nem eu consigo. Aí eu olho para onde? Para a cruz, para o sacrifício que foi feito na cruz. E o sacrifício foi perfeito. E lá Ele me justificou. E quando eu creio no sacrifício e assumo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, então, a partir desse momento, Ele me justifica. Então eu sou justo diante de Deus, mesmo sendo falho. Quem está entendendo? É isso que você tem que crer. A religião ensina isso. A religião ensina que você só é justificado como Davi, se você fizer tudo que tem que fazer. Como Davi disse: recompensou o Senhor porque eu fiz isso. Mas hoje, na nova aliança, a justiça foi comprada na cruz. Ele nos justificou. Mas é simples assim, é fácil assim, é crer, é fé. Porque a gente aprendeu a vida inteira que a gente tem que sacrificar. Mas o sacrifício perfeito já foi feito. Cristo fez o último sacrifício na cruz. A cruz foi o último sacrifício. A cruz foi o último altar, porque altar representa o que? Lugar de sacrifício. A cruz foi o último altar. Estão entendendo? Só que as pessoas têm dificuldade.
de aceitar. Não, porque eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que jejuar, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que fazer alguma coisa, um ritual, senão eu não acredito que eu fui justificado. Isso é religião, isso é religiosidade. E eu sei que isso é difícil de tirar da cabeça das pessoas que aprenderam talvez a vida inteira que tem que fazer alguma coisa. Se não tiver um ritual, eu preguei isso no domingo passado, vocês lembram? Que tem pessoas que não conseguem acreditar no que é pregado, só acredita se fizer um ritual. Agora acredito que eu fui abençoado. Por quê? Porque o pastor deu uma rosa, porque o pastor deu um lencinho, ou porque fez isso, aí a pessoa acredita. E nós não temos que depender de ritual. Aliás, rituais são coisas do Velho Testamento. Jesus não ensina a fazer ritual no Novo Testamento. Quem está entendendo, diga amém. Porque Cristo nos basta. Nós não precisamos de ritual. Jesus disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, acabou. Mas a gente quer alguma coisa a mais. Não, pastor, porque o senhor tem que fazer isso, o senhor tem que fazer aquilo. Como um dia que eu contei aqui, que a irmã, que não é da nossa igreja, veio de outro ministério, pediu oração para mim aqui, e depois que eu orei, primeiro deu uma tremida na oração. Aí quando eu orei, ela disse amém. Aí sabe o que ela falou para mim? Pastor, e aí, pastor, o que o senhor deu? Olha o misticismo. Olha a pessoa que precisa se apoiar numa visão, numa profecia de um profeta, uma profetada. Quem está entendendo? Se o pastor pregar, se prega o evangelho, a pessoa não acredita. Mas se aparece alguém e diz assim: olha, o senhor está me revelando aqui. Aí fala o número do CPF, fala o número disso, fala daquilo. Aí as pessoas acreditam. Sendo que Jesus disse que a graça te basta. Então a gente vê uma dificuldade das pessoas acreditar na simplicidade do evangelho que Jesus trouxe. Jesus trouxe uma pregação simples. Por isso ele dizia: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Quando Jesus disse isso, ele estava falando para todos, mas principalmente os religiosos, que estavam cansados e sobrecarregados das práticas religiosas. E ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque a alma de um religioso é oprimida, porque sempre aquela cobrança: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E quando eu faço o ritual e não fui abençoado, o que eu penso? É que não deu certo. Ora, chega no pastor: pastor, você foi abençoado porque você não fez direito. Porque tem que ser desse jeito, ó. Senão você está abençoado. E aí as pessoas estão cansadas disso. E Jesus sabe isso bem naquela época. Por isso ele disse: encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo o da religião é pesado. Então, irmãos, a gente precisa acreditar na simplicidade. Jesus trouxe um evangelho simples. Lá em 1 João, diz aqui, não, 1 João capítulo 5, versículo 3, o apóstolo João diz que os mandamentos do Senhor Jesus não são pesados, não são penosos. Eu gosto dessa tradução que diz penosos. O que é penoso? Não traz pena para mim, não traz aflição para mim. E se a gente está vivendo uma religiosidade que traz aflição para mim, eu vivo aflito, eu não tenho sossego. Toda vez eu me sinto culpado porque eu não fiz algo, eu fico caçando pecado em mim. Tem gente que é assim, todo dia: o que será que eu fiz? Às vezes a pessoa não fez nada, mas ela fica caçando pecado. Por quê? Porque aprendeu na religião que só fala de pecado. E a pessoa acha que ela sempre é pecado. Pastor, você não acabou de falar que nós somos pecadores? Eu estou falando de pecados, aquelas coisas graves. Aquelas coisas que a pessoa já se livrou. Quem está entendendo, diga amém. Que nós já se livramos. Então, mas por quê? Porque a religião causa isso. E aí Jesus trouxe o evangelho simples. O apóstolo Paulo vem e traz o evangelho da graça, uma coisa simples. Mas as pessoas hoje têm dificuldade de aceitar, de crer no que já está feito, de olhar para a cruz, de aceitar
como aqui em Romanos, você abriu aí, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados, olha aí, então está afirmando que nós fomos justificados, amém? Sendo, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Através de quem? Por nosso Senhor. Essa justificação só vem através do Evangelho. Na religião não vem. Através de Cristo. E aí a gente entende a obra que foi feita na cruz. Eu acredito, eu assumo. Senhor, o Senhor pagou o meu preço. O Senhor comprou e pagou o preço por mim. O Senhor morreu a minha morte para eu viver a sua vida. E aí eu passo a viver em paz. A religião não proporciona isso. O que eu mais vejo são pessoas religiosas, oprimidas, angustiadas, que estão dentro das igrejas, mas carregam um fardo pesadíssimo de opressão, de sentimento de culpa, de traumas religiosos, de cobrança. Que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer um jejum, eu tenho que fazer um sacrifício, toda hora se cobrando. Sendo que o Evangelho não precisa nada disso. Basta a fé naquilo que já está feito. Ou a gente aceita isso, ou nós vamos viver na religiosidade. A religiosidade é um círculo vicioso. Vou tentar usar um exemplo aqui. Não sei se cabe aqui. Quem já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Não sai do lugar, não é isso? É isso que a religião faz com a vida das pessoas. Por isso que as pessoas estão dentro da igreja e a vida não muda. Porque estão no círculo religioso. Não sai disso. Dogmas, rituais, sacrifícios. E não crê na obra que foi feita na cruz. No sacrifício que Jesus fez na cruz. É tão simples que o ladrão da cruz, você conhece a história? Bastou ele crer. Bastou ele se arrepender e falar: Senhor, lembra-te de mim quando entrares aonde? Eu virei. E Jesus disse para ele que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Talvez quem estava ali perto, a Bíblia não fala, mas os religiosos estavam ali perto. Não, porque ele não merece. Ele não fez por merecer. O que ele fez para ir para o céu? Ele não fez nada, nenhuma obra prática, mas ele creu no coração. Até porque ele não dava tempo também, mas ele creu. Jesus não mandou descer da cruz, mas vai lá e cumpre tudo. Né? Fé. Sendo, pois, justificados pela fé, quando eu creio que eu fui justificado, o que acontece? Eu tenho paz com Deus. Tem gente que não tem paz com Deus. Sendo que Ele é o príncipe da paz. Como que eu posso falar que eu não estou me relacionando com Deus porque eu não tenho paz com Deus? Porque o relacionamento é religioso, não há relacionamento verdadeiro. Porque o relacionamento verdadeiro é somente através do Evangelho de Jesus. Então falei tudo isso, não vou demorar. Por quê? Para você acreditar que você é justo. Vocês entenderam? Por que eu sou justo? O que eu fiz para merecer ser justo? Você creu no sacrifício feito de Jesus. Você acredita na obra que foi feita. Que Ele te substituiu. Quem crê que Ele substituiu? Ele nos substituiu. O mérito é dele. A obra foi Ele quem fez. Então eu assumo isso. E essa fé me justifica. Aí eu passo a andar de cabeça erguida. Eu passo a viver em paz. Se o diabo vier me acusar, ele não pode mais. Por quê? Porque eu fui justificado. Por isso que Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há mais para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Ou seja, crendo na pregação do Evangelho, no que Jesus fez na cruz. Não tem como mais o diabo oprimir quem entendeu o Evangelho, quem crê que já foi justificado. O diabo nunca mais vai oprimir essa pessoa. Se você diz: pastor, eu não consigo, eu vivo oprimido,
eu não consigo, estou sempre me sentindo culpado de tudo. Você precisa então entender o Evangelho, crer no Evangelho e assumir que Ele te justificou e acabou. E andar de cabeça erguida. E se alguém vier te acusar de alguma coisa, você fala: ó, esse não sou eu, porque você está vendo aqui, alguém foi justificado por Cristo. Ele fez por mim. Eu sei que eu não merecia, ninguém aqui merecia, mas Ele fez em meu lugar. Então, eu tomo posse dessa justiça na minha vida. Quem entendeu, diga amém.